Meu amigo vascaíno, três assuntos para eu poder passar aqui para vocês, sem maquiagem e sem sacanagem. Primeiro assunto que a gente vai falar é sobre o Campeonato Brasileiro. O Vasco hoje de olho no Cruzeiro, o Cruzeiro que enfrenta daqui a pouco a equipe do Fortaleza. Ficaremos aí atenados nesta partida. Iremos falar também aqui sobre essa situação do contrato aí com a 777 Partners, porque até mesmo o Pedrinho parece que está com dificuldade de ter acesso a esse contrato. A gente vai explicar toda essa situação. E vamos falar aqui de um jogador argentino que pode reforçar o Vasco da Gama no meio-campo para 2024. Isso mesmo, o Vasco já começando já o seu planejamento. Então daremos ênfase a esses três assuntos. Eu peço a você encarecidamente que não é inscrito aqui no nosso canal para você se inscrever. Deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Bora aí pro nosso vídeo. Pessoal, olha só. O Vasco tá de olho aí, parceiro. Porque é o seguinte, hoje é ficar com secador ligadaço para cima da equipe do Cruzeiro, certo? O Cruzeiro tem que perder pontos hoje. Se o Cruzeiro perder pontos aí, vai ficar muito bom pro Vasco, porque vai igualar o número de partidas que o Cruzeiro tem com o Vasco da Gama. Hoje a distância do Vasco são de 3 pontos aí, 2 vitórias a mais, então uma derrota hoje do Cruzeiro vai deixar o Vasco numa situação muito boa aí na classificação, né? E o Rossi falou que conversou com o Iago Pikachu, que passou aqui pelo Vasco, e o Pikachu falou que vai ajudar o Vascão da Gama, hein? É, isso aí mesmo. Bom, e o Vasco continua a sua preparação aqui, né? Ramon Dias, porra, treinando debaixo daquele sol quente, escaldante aqui no Rio de Janeiro, certo? Mas visando a parte física, técnica, tática, numa correria danada. Vasco praticamente completo, mas vai ter 2 desfalques aí, mas eu acho que não vai fazer tanta falta assim, que é o Paulo Henrique e também o Orelhano, né? O Orelhano a gente nem conta mais como desfalque, porque passou o ano todo fora. E o seguinte, né? A gente espera aí que dê tudo certo para o Vascão da Gama. Pessoal, aqui, sobre a situação aí do Pedrinho, esse contrato da 777 Partners. Embora já estejamos aí na fase aí de transição, certo? Hoje a gente tomou conhecimento que o Pedrinho não terá acesso ao contrato com a 777 Partners antes de assumir. Isso mesmo. Porra, que brincadeira é essa? Pois é, antes do dia 15, né, o Pedrinho não vai ver aí o contrato aí com a 777 Partners. Aí eu queria saber qual tipo de transição que dá para ser feito aí diante dessas circunstâncias. Por quê? Se o cara não sabe o que está dentro do contrato, como que está a situação aí da transição? E assim, as pessoas vão falar, poxa, Laureano, mas alguns caras aí, como o Júlio Brandt, que tá colado ali, porra, com o Pedrinho, né? Viu o contrato. É, mas, porra, o Pedrinho deveria ver esse contrato aí também. Então a gente já vê que as coisas não estão muito bacanas aí, certo? Uma verdadeira caixa preta aí. Essa situação desse contrato, nem o Pedrinho ainda teve acesso, pessoal. Só depois do dia 15. Isso mesmo. Bom, o seguinte, agora a gente vai falar aqui sobre o mercado da bola. Por quê, meus amigos? A gente tomou conhecimento que o Vasco da Gama tem interesse no jogador Zuculini, isso mesmo, lá do River Plate. E já vou dizer para vocês, furada, furada.
bichado por bichado, deixa o Souza. Porque é o seguinte, esse jogador ele teve uma lesão gravíssima no ligamento cruzado, no joelho. Olha, é furada para o Vasco. Passou o ano todo fora, desfalcando a equipe aí do River Plate. E olha, é brincar com fogo trazer um jogador desse aqui para o Vasco. Certo? Esse jogador, segundo o Transfermarkt, só jogou 2 partidas aí na temporada 2022-2023 por conta da lesão. Ele tem apenas 17 minutos aí em campo. Ah, Laureano, mas é um jogador que tem Libertadores no currículo, mas jogou a maioria do tempo ali como reserva, né, do River Plate, e eu acho que o Vasco não deveria trazer esse reforço. Mas segundo a página aí do OneFootball, né, o Vasco estaria muito próximo aí de fazer a aquisição do volante aí do River Plate. O jogador está fora dos planos ali do Demichelis, né, do treinador, e aquela situação. Tem 30 anos de idade, com uma lesão gravíssima assim, não sei se valeria a pena o Vasco investir para trazer esse jogador. Chegaria de graça? Chegaria, mas sei lá. Eu queria a sua opinião sobre essa situação. Porque assim, cara já com 30 anos, com uma lesão gravíssima no joelho aí, você caía ou não caía para o Vasco da Gama? Quero saber a sua opinião. O Vasco que já está começando aí a montagem aí do seu elenco, né, para o próximo ano aí. Laureano, poxa, mas tem Vasco, rapaziada. Se o Cruzeiro perde hoje, o Vasco ganha do Cruzeiro e ganha do Atlético Paranaense, show Série B, é Série A, então tem que pensar da agora aí a situação com relação à situação aí de reforços para o próximo ano. Perfeito? Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!